Bom, pessoal, a gente faz vídeos aqui no canal de vários tipos, né? Hoje o vídeo não é tão alegre assim. A gente vai falar de saúde mental, uma história triste aqui que aconteceu até pra... Como é que a gente pode falar, Regina? Um alerta mesmo. Um alerta, né, pro pessoal. Servir de alerta, servir de entendimento, né? Sim. Eu acho que é importante, a gente tem que falar de todos os assuntos. Agora, é importante, antes da gente começar qualquer coisa na nossa conversa, vamos falar que esse vídeo pode trazer gatilho para algumas pessoas. Então, se você tem gatilho por alguns assuntos, é melhor você evitar. Tá? Mas eu acho que é importante. O lance do gatilho, eu entendo o gatilho, mas eu acho que é importante a gente também enfrentar, às vezes, o problema pra gente entender como a gente pode, se a gente tá passando por alguma coisa... Sim. Como a gente pode enfrentar isso, né? Conseguir superar, né? É um aprendizado. É um aprendizado, exatamente. Que a minha história, na verdade, foi uma história que inclui superação também, mas assim, quem puder assistir os outros vídeos, né? Eu nem te apresentei, estamos aqui com a Regina Schirmer. Ela participou de outros vídeos aqui no canal contando a história dela. Os outros vídeos mais pra cima, né? Vamos dizer, mas hoje é um vídeo mais pesado mesmo, tá, pessoal? Mas eu acho que é importante a gente trazer à tona essa história, né? Sim, e hoje eu já tenho mais preparo, até emocional, para falar sobre isso. É uma coisa muito difícil que aconteceu na minha vida e, na verdade, muito recente. Sim. Há 1 ano e meio atrás, o meu ex-marido, ele já era ex-marido, a gente se separou em 2018, mas eu era muito meu amigo, ainda permanecia na família, inclusive cuidei até do pai dele, que também foi uma coisa que culminou também, né, no problema, mas ele era uma pessoa que desde o início da nossa relação eu percebi que ele sofria com depressão. E eu acho que no outro vídeo eu falei do SAD, né, que é o Seasonal Affective Disorder. E quando uma pessoa ela tem muito esse SAD constantemente, desde pequeno, ela pode desenvolver sim a depressão de base, que é uma depressão que vem de lá da infância. Eu percebi que ele tinha muita dificuldade social, dificuldade com ele mesmo. Desde o começo. Desde o começo, se colocando muito para baixo. E eu sempre fui uma pessoa que estive ao lado dele, porque, né, era esposa, a gente estava apaixonados, ele tinha muitos momentos muito bons, mas outros momentos muito sombrios, onde ele se fechava para o mundo, para a vida, não tinha forças para fazer nada, procrastinava, preguiçoso. E é por isso que eu falo que às vezes depende da pessoa para pessoa. Né? A gente estava falando sobre um vídeo, né, sobre casos de pessoas que são canadenses que são muito acomodados, mas no caso dele a doença afetava bastante, né? Então ele foi diagnosticado não só com depressão, mas também com bipolaridade, e eu sempre, durante a nossa vida juntos, nossa vida como casal, eu sempre priorizei que a saúde mental dele fosse vista, né? Fosse entrar numa terapia, olhar para o problema, e como a maioria das pessoas às vezes acha que é bobagem, minimizar, né? Minimizar e falava, não, eu não preciso de terapia, eu consigo fazer tudo por mim mesmo, e aí ficou aquela coisa debaixo do tapete, e fomos vivendo a nossa vida, e ele com aquela depressão de base, mas sem procurar ajuda, sem procurar tratamento. Era uma pessoa que frequentemente falava em suicídio. Ele falava. Ele falava e toda vez que ele falava eu ficava muito preocupada, eu ia até ele, eu conversava com ele, ele falava, não, mas eu tô brincando. Imagina, não leva a sério, eu tô brincando. Mas era uma pessoa que volta e meia falava, eu queria pular da ponte, ou essa vida não vale a pena. Frases desse tipo, soltas. Parecia que era brincadeira. Ele fazia parecer brincadeira. Falava que estava brincando, mas eu sempre levava a sério porque eu sabia que ele tinha depressão e que uma pessoa com depressão ela te dá alertas, né? Muito... E são pontuais, né? Como toda hora fica falando Você também. Você precisa prestar atenção nas pessoas. Ou às vezes a pessoa que é muito alegre ou que está muito expansiva, ela pode esconder uma dor muito grande. E a gente tem que realmente prestar atenção. E por que eu estou falando isso, gente? Porque a saúde mental é uma coisa muito importante, principalmente a nós imigrantes. É muito fácil, Dimitri, a gente aqui, longe da família, longe dos amigos, longe da nossa pátria, a gente cair numa depressão. Procure ajuda, fale com seu amigo, fale com seu médico, procure ajuda, peça ajuda. Pedir ajuda te mostra vulnerável, mas ser vulnerável não é ser fraco.
A vulnerabilidade é o que, na verdade, te ajuda e te impulsiona a se abrir, a ser ouvido. E, assim, esse foi o problema com o Cris, o meu ex-marido. Infelizmente, depois da pandemia, ele piorou muito. Os surtos que ele tinha, psicológicos, se agravaram muito em 2020. Mas em 2018, quando a gente se separou, a gente já se separou por conta de crises que ele tinha e que ele não conseguia controlar. E estavam me afetando, né, na minha vida pessoal, profissional, inclusive. E a gente resolveu se separar amigavelmente. Eu amava ele ainda muito, mas a gente resolveu se separar por conta de que a depressão dele não estava mais, assim, conseguindo se equilibrar, sabe, Jim? Ele lidou bem com a nossa separação também? Sim, não, a separação é engraçado. Eu até achei que poderia ser um gatilho para ele, né? E que poderia causar alguma coisa. Eu realmente fiquei muito amedrontada e na verdade, eu até já queria me separar antes e não consegui ter a coragem por medo dele fazer alguma besteira, alguma coisa. Mas aí, obviamente, a gente com muita conversa, muita paciência, muita compreensão, muito amor, e a gente chegou à conclusão de que realmente seria melhor a gente separar. A separação foi consensual, foi amigável, a gente continua amigos, ele saiu de casa, pegou um outro lugar, e depois disso a gente continuou em contato quase que diário. Eu era a melhor amiga dele, o que eu considero isso muito legal. Sim. Não são todos os casais que conseguem fazer isso. E em 2020, quando veio a pandemia, a gente se uniu ainda mais, assim, telefone, né? A gente não ficava na mesma célula, né? Ainda mais porque eu já estava namorando outra pessoa, ele sabia, mas a gente tinha contato diário. E eu era um suporte para ele, era como se fosse um suporte emocional. Ele sempre me ligava para falar coisas que estava sentindo. Eu acho que eu era como se fosse uma amiga de verdade para ele, porque eu o conhecia e ele conseguia ser vulnerável comigo. Coisa que ele não conseguia com outras pessoas. A gente tentou durante anos fazer com que ele se abrisse para um terapeuta e ele não conseguia se adaptar. Ele começava com um terapeuta e me ligava e falava: ai, abandonei, não consigo mais ir, não gosto da pessoa. Ele sempre ficava se sabotando também. Porque arrumando pretexto, né? Pretexto. Porque a depressão, ela faz isso também, Jimmy. Ela faz você se sabotar, mais ainda. E aí, o que aconteceu? Em 2020, o pai dele foi diagnosticado com câncer, infelizmente, e de novo, o Cris me pediu ajuda. Ele me ligou e falou: olha, eu não consigo lidar com essa realidade, eu não consigo cuidar do meu pai precisa de alguém. E eu me dispus, eu abandonei o film industry, eu abandonei tudo que... Quer dizer, em 2020 já não estava mais acontecendo o film industry, mas... Estava durando bem no meio da pandemia. Bem no meio da pandemia. Mesmo eu já não tinha, mas 2021 voltou, né, o filme industry, e eu abandonei para poder ficar cuidando do pai dele. Alguns dias eu ia para o set, quando realmente valia a pena, e aí ele tinha uma outra enfermeira que cuidava, mas eu fiquei responsável quase um ano inteiro pelo pai dele, e aí, infelizmente, o pai dele veio a falecer em setembro de 2021. E aí sim que eu vi a depressão dele piorar muito. Caramba. Por mais que ele não demonstrasse, mas eu o conhecia. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a depressão, ela é uma doença silenciosa e muito fatal, porque ele colocava um sorriso no rosto e eu falava: tá muito estranho isso, porque uma pessoa que perde um pai, ela tem que ter o luto, ela chora, ela sente saudade, e ele estava muito feliz para quem tinha acabado de perder um pai. Então, ele estava feliz ou como se nada tivesse acontecido? Não, como se nada tivesse acontecido. Era uma felicidade. Não era felicidade. Parecia que ele estava muito feliz. Uma certa atuação mesmo, né? Uma atuação. Era como se ele estivesse atuando, colocando uma máscara da felicidade para não demonstrar a dor. E isso hoje, né? Eu já fazendo terapia há anos e também estou estudando sobre saúde mental. Quero um dia também poder trabalhar com isso, ajudar outras pessoas, mas eu vejo hoje, estudando essas coisas, que era uma proteção. É como se fosse uma máscara de proteção que ele estava colocando. E aí que a gente realmente perde a noção do que está acontecendo com a pessoa. Porque toda hora que eu falava com ele, ele estava: eu tô ótimo, e você? Tá tudo bem.
Às vezes me apresentava um problema aqui, outro ali. Não tô gostando disso que tá acontecendo, porque Problema obviamente, banal, né? assim. Da vida. Porque, né, depois tem esses negócios de legais, né, da morte do pai, burocracias. Aí ele falava, tô chateado com isso, porque isso tá acontecendo, porque eles não querem me dar isso, ou não querem me dar aquilo. Mas ele, num geral, eu falava, ele tá ação, ele tá legal, ele tá bem. E aí, todo ano eu vou pro Brasil em dezembro e volto em março. Eu voltei no dia 30 de março do Brasil, sendo que eu e ele conversando diariamente pelo WhatsApp, e estava tudo bem, eu sempre dando aquele suporte, parecia que estava tudo bem. Eu voltei no dia 30 de março, e aí ele falou para mim, eu preciso te ver, tô com saudades, vamos se ver, vamos tomar um café. E eu fui visitá-lo na casa dele. E aí é que foi uma coisa muito... eu me lembro como se fosse hoje, uma coisa realmente que me alertou demais. A casa dele estava, assim, completamente em um estado lastimável, de limpeza, comida, em tudo que é lugar, e tinha, assim, sujeira, assim, o cocô do cachorro que ele não pegava na varanda, e eu fiquei preocupada. Eu falei, tá tudo bem? Aí ele, tá. Eu falei, não, mas você precisa de ajuda para limpar aqui? O que tá acontecendo? Ele, não se preocupa com isso aqui foi só de 2 dias, claramente ele estava mentindo para mim, que já tinha meses ali que ele não... E eu vi a situação da casa, parecia que ele nem saía de casa. E aquilo me preocupou muito. Isso foi no dia 30 de março. E aí no dia 2 de abril, eu decidi ligar para o terapeuta dele, que eu tinha, obviamente, contato, e perguntei se o Cris estava indo, né, nas sessões de terapia. E ele falou, olha, já faz tempo que eu não vejo. E ele, na verdade, ele desmarcou todas as sessões. E aí eu falei e alertei, falei que tinha estado preocupada. E foi muito engraçado, porque no dia seguinte eu fui chamada para ir para o set. E fui para o set. E aí no dia seguinte, eu fiquei no set 3 dias seguidos, num show. Foi muito legal, até que eu falei, está começando de volta, né? Tá voltando. E aí... eu tentando me comunicar com o Cris. Mandava mensagens, ele não respondia. Mandava mensagem, ele não respondia. E aí eu fiquei realmente preocupada. Liguei para um sócio do pai dele, que eu ainda tinha contato, falando assim, olha, você pode dar um pulo lá, né, e ver o que está acontecendo? Porque eu tô aqui no set, ele não está respondendo. Ele, mas ele deve estar bem, notícia ruim corre fácil, ele falou ainda. Aí eu falei, olha, não sei, mas tem alguma coisa no meu coração, sabe, Jimmy? Alguma coisa estava errada, porque ele não era de não me responder. Mesmo que eu mandava uma mensagem, e aí, como é que tá seu dia? A gente era amigos, né? Ele era meu ex-marido, na verdade ainda era meu marido. É isso que é a questão. Porque legalmente a gente não tinha se separado. Tá. E aqui no Canadá você sabe como é. Legalmente é o que conta. Então, o que aconteceu? Eu, preocupada, liguei pra polícia. Caramba. Liguei pra polícia e falei, olha, eu estou tentando... contatar o meu marido. Ele não tinha família? Como é que era? Ele só tinha o pai. Só né? o pai. E a mãe dele, ele não falava já com a mãe há um tempo, e a mãe mora na Island, né? No Vancouver Island. Tá. E, enfim. Ele só tinha o pai e eu. Tá. Basicamente, tinha alguns amigos. Mas aí você vê que é uma pessoa depressiva também. Ele não tinha muito um círculo social. Assim, uma pessoa sozinha se isolava muito. Principalmente depois que a gente se separou, ele se isolou ainda mais. Caramba. E aí sim, eu acho hoje, olhando pra trás, que sim, a separação afetou ele também, óbvio, né? E o isolamento, assim, provavelmente antes de se separar, você ainda puxava, né, vamos dizer. Puxava para um social. Sim, e aí, assim, como não tem ninguém puxando, o meu confortável é isolado. Exato, né? porque principalmente por ser brasileira, tinha sempre as festas, a comunidade, eu levava ele sempre, puxava ele para fazer coisas com os meus amigos, e realmente você tá certo, se deixasse ele por ele mesmo, ele preferia ficar em casa. Ele era uma pessoa caseira, sempre foi, e hoje eu sei que é por conta dessa depressão de base, ele gosta mais de ficar quieto, ele tinha muitos gatilhos sociais, né, de se comparar, de não se achar suficiente, e enfim, o que aconteceu é que eu não conseguia falar com ele, liguei para a polícia foi lá e infelizmente quando a polícia chegou no apartamento dele, verificou infelizmente que ele tinha suicidado. E assim, foi uma dor muito grande para mim, eu não esperava que isso acontecesse, eu não sabia que ele estava nesse ponto, achei de verdade, a gente sempre acha isso, por isso que é um alerta aqui.
a gente tem que ficar realmente atento aos nossos familiares, às pessoas próximas, porque eles não avisam, tá? Do nada. Como aconteceu com aquele ator, né, o Robin Williams. Robin Williams, pois ele tava, ninguém imaginava. Ninguém imaginava, né? ele sempre bem e tal, e de repente, do nada, ele se suicidou. Então, assim, o suicídio do Chris foi um divisor de águas na minha vida, porque isso trouxe muitos gatilhos para mim também, de me sentir culpada, de não ter salvado a vida dele, e foi um ano assim para mim, desde o ano passado até agora. Claro, o governo canadense, eu só agradeço, disponibilizou terapia para mim, disponibilizou ajuda, os policiais que foram lá em casa, inclusive, deram suporte, me acolheram no momento. Total suporte, então, pessoal. Total suporte eu tive do governo canadense, inclusive né, Renato Mosca e a equipe, né, que são o cônsul brasileiro, mandaram nota para mim também, de pesar. Assim, eu tive muito, inclusive a comunidade brasileira, eu até me arrepio, eu fico arrepiada de lembrar de todo o apoio que eu tive da comunidade brasileira, dos meus amigos brasileiros. Eu tive realmente muita sorte. Meu irmão Rafael veio lá do Brasil para me ajudar, ficou aqui comigo 2 meses. Por quê, gente? Porque, assim, imagina que eu já não estava mais casada com o Chris, eu não vivia mais dentro da mesma casa, mas ele ainda era o meu marido oficialmente. Na lei canadense, eu era a living spouse, ou seja, a esposa sobrevivente. Então, quem teve que lidar com o corpo, com o enterro, com tudo, fui eu. Nossa. E assim, gente, eu nem quis reconhecer o corpo porque já foi dado certeza que era ele. Eu evitei isso para não ficar mais traumatizada ainda. Foi um trauma muito grande, eu nunca esperava passar por isso. E até hoje, eu às vezes choro sozinha e faço minhas preces para ele e não consigo entender. Então eu fico um alerta aqui, porque eu tive que ter muita força de superação e manter um sorriso no rosto. Inclusive, quando nos conhecemos, Sim. Tinha meses que tinha acontecido. O Dimitri hoje falou comigo, não imaginava que isso tinha acontecido com você. Assim, eu sabia que tinha acontecido, mas eu não sabia que fazia tão pouco tempo. Porque eu tive que colocar essa máscara. Sim. A máscara da alegria. Porque eu estava muito deprimida. Eu fui por fundo do poço mesmo. Eu fiquei muito assim, sem chão. Mas como sou uma pessoa resiliente, que eu aprendi que eu tenho essa resiliência que eu nem sabia, mas eu já sempre falei, né, que eu me adapto muito fácil às situações. E eu consegui entender muitas coisas mais rapidamente e tentar colocar, olha, não tem nada a ver comigo, eu não tenho culpa disso, eu tentei o meu melhor, eu dei muito amor para ele, sempre. Até quando estávamos separados, eu sempre estava lá para ele. Não tinha uma vez que ele me ligasse, eu não atendia o telefone. Inclusive, isso até me custou o meu relacionamento. Né? Me custou o meu relacionamento, né? deu atrito no meu relacionamento. Graças a Deus está tudo bem, estamos de volta, mas assim, foi muito complicado fazer uma outra pessoa entender que tinha uma outra pessoa também na minha vida muito importante. O Chris sempre foi muito importante para mim, mas ele sempre teve esse problema com a saúde mental. E aí a gente tem aqui um apelo que a gente faz aqui, que eu vim aqui para deixar isso claro, gente. Peça ajuda, não se esconda, não deixe que a sua mãe, que o seu pai, ou que o seu irmão, seus parentes, seus amigos não saibam que você tem um problema. Divida, né? A dor dividida, ela se torna um pouco mais leve. Procure terapia. Se você não pode fazer terapia, não tem dinheiro para fazer terapia, aqui principalmente no Canadá, gente, tem muitos resources, tem muitos lugares que gratuito, tá? Tem terapia gratuita. Inclusive é isso mesmo. Se você a terapia normalmente é paga aqui, né? Cara. O normal é paga e é cara. É caro, né? mas tem gratuito. Nessas situações existem muitas opções rápidas, né? Gratuitas e rápidas. Tem grupos de apoio. Sim. Inclusive a gente vai deixar aí na descrição a hotline, um hotline para tá? Tipo, se você tiver pensamentos, se você estiver pensando que a sua vida não vale a pena, eu tô aqui para te dizer que sim, que a sua vida vale muito a pena, que você é muito amado, que você é importante e que nada justifica, absolutamente nada justifica
a gente tirar a nossa própria vida. Isso daí é inadmissível. E vou te falar mais de uma dor maior ainda, porque eu não só perdi o meu ex-marido ano passado, mas como perdi mais 2 amigos brasileiros nesse último ano. Nossa. Infelizmente para o suicídio. Foi a Vicky e o Ismael Araújo, que é o provocador. Ele tinha um canal no YouTube muito grande, o Provocador. Ismael também, infelizmente, teve aí um ato de desespero, porque eu não consigo imaginar que seja outra coisa. É um ato de desespero. É um ato de desespero contra a própria vida, ou de achar que a vida não vai valer mais a pena, ou você achar que não tem saída para algum problema. E tem, gente, sempre tem saída. Então essa foi a minha história com o meu ex-marido. Muito triste, porque era uma pessoa brilhante, Jimmy, bonito, sabe? E 50 anos de idade, novo, com muita vida pela frente, e que hoje faz muita falta. Eu sinto muita falta dele, sinto muita falta do meu amigão, de conversar, de saber como ele tá, de dar um abraço. É uma pessoa que foi um amor muito grande na minha vida, é uma pessoa que eu sou grata eternamente. Não estaria aqui hoje e vivendo tudo que eu estou vivendo se não fosse por ele. Então, é uma pessoa que eu rezo todas as noites e espero que ele esteja aí nos braços de Deus. E inclusive, assim, o foco dessa nossa conversa, né, Regina, não é nem a gente entrar em detalhes do como aconteceu, detalhes. A gente queria contar para vocês terem ciência disso, até para também a gente trazer também na ótica do imigrante, né? Muito imigrante passa por isso também, Sim. Né? E é importante a gente ficar, a gente que está do lado, né? Então, a pessoa é muito difícil a pessoa perceber, né? A pessoa não percebe. Eu acho que... E assim, às vezes percebe, mas ela tem vergonha. Nunca foi tão falado de saúde mental como agora. Se você reparar, pode reparar nas redes sociais, todo mundo falando de saúde mental. Tem que ser falado abertamente. Existe, inclusive, até na escola, eu acho. Existe até um tabu para essa palavra. Sim. O próprio YouTube não gosta que a gente use essa palavra. A gente falou aqui, é a vida. O YouTube não gosta que use. Eles bloqueiam é um negócio que eu não consigo entender, porque no momento que você esconde, você está tampando o sol com a peneira, né? Você está escondendo, não está falando sobre o problema. Vamos não falar sobre o problema, então ele não existe. Mas isso, na verdade, é o que a gente vem sofrendo há anos, né? Não fomos falar do problema, vamos botar debaixo do tapete, e aí fica naquela coisa engasgada. Hoje em dia eu percebo que as redes sociais e os influencers de hoje em dia estão trazendo à tona muitos assuntos delicados que antes não eram falados. E a saúde mental é uma delas. Porque eu acho que uma sociedade ela só sobrevive e só vence os problemas se todos trabalharem juntos e também pedindo ajuda, né? Pedir ajuda não é fraqueza, gente, tá bom? Pedir ajuda não é fraqueza. Eu sou uma pessoa que o tempo todo ligo com os meus amigos, peço ajuda mesmo. Tem que pedir mesmo. E eu acho que, assim, peça ajuda, sabe? Quer conversar comigo? Quer conversar com o Jimmy? Manda uma mensagem, tá precisando de ajuda? A gente tá aqui, sabe, para te ouvir, para te recomendar um lugar que você possa se sentir seguro. Não deixe de pedir ajuda, porque, assim, o principal... mais importante é a sua integridade, né? A sua saúde. É o bem mais importante que a gente tem, né? A gente precisa cuidar disso, exatamente. A gente falou de sinais, só para entender um pouco. Você falou que, olhando em retrospectiva, você até viu alguns sinais, mas não tem como você ver na hora, né? Por isso que eu tô querendo o pessoal até relacionar, né? Você não tem na hora como perceber? Não tem, né? Assim, é muito difícil, muito difícil quando a pessoa tá colocando a máscara da felicidade, aquela que eu te falei. Mas assim, você vê alguns sinais. Por exemplo, claro que quando eu morava com ele, era mais fácil, porque tá debaixo do mesmo teto. Então eu percebi ele dormir muito, assim, muito, muito, muito. É um sinal de depressão. Não querer sair, não querer se socializar, não querer fazer nada, também pode ser um sinal de depressão. A falta de apetite. Às vezes eu cozinhava, fazia massas lindas e pratos que ele gostava, ele não tocava na comida. E aí eu chegava à noite do trabalho e falava, nossa, mas você não comeu? Ele mentia, ele falava, não, eu comi. E eu sabia que ele não tinha comido. Então são sinais muito sutis, mas que a gente percebe morando com a pessoa. Mas a gente está aqui falando para talvez uma pessoa que more sozinha e que sofra de depressão.
e que não tenha ninguém ao redor para perceber. Sim. E a depressão, ela é silenciosa, Jimmy. Você não percebe. Às vezes, a pessoa mais alegre da turma é a pessoa depressiva. Eu tive uma amiga que também, há muitos anos atrás, e ela era super animada, ninguém falava nada, não podia falar nada dela. Inclusive, eu posso falar o nome dela aqui, a Cibele Dorsa, né? Ela fazia uma peça de teatro comigo. Ela, inclusive, o namorado dela na época, e aí foi o problema foi o gatilho, porque ela queria ir atrás do namorado. Então a gente nunca sabe o que realmente a pessoa, ela ficou muito depressiva com a morte do namorado e acabou também tirando a própria vida. E foi numa época que ela estava fazendo uma peça comigo, foi muito assim dramático. E é muito louco, porque eu já escutei, assim, nesses últimos 10 anos, muita gente. Então, assim, a gente percebe que está acontecendo muito mais. Então, a gente precisa realmente ficar em cima da nossa saúde mental e realmente, sei lá, gente, tem tantas coisas aí gratuitas para você fazer, canais no YouTube que te ensinam a meditar, que te ensinam a diminuir a ansiedade, que, entendeu? Tem ajudas gratuitas, é só saber procurar e saber como controlar, né, os seus sentimentos. Tem que ser, é importante. Sim. Outra coisa, né, assim, a gente não é psicólogo, psiquiatra, tá? Então, assim, você tem que procurar um profissional, a gente não tá aconselhando, exatamente. A gente tá contando a experiência da Regina e trazendo aqui para vocês. Outra coisa que eu quero muito fazer, vocês precisam comentar aí, né, ajudar aqui, comenta aqui embaixo, eu quero muito trazer um psicólogo ou psiquiatra para conversar sobre esse assunto, inclusive relacionado também ao brasileiro que vem aqui para o Canadá ou para outro país qualquer, né? Enfim, que passa muito por isso, né? A nossa vida aqui são altos e baixos, né? Assim, a gente nunca chegou a pensar nisso, né? Não, agora, a gente imagina, né? Nossa, esse baixo aqui, se fosse uma pessoa já com propensão e tal, já, entendeu? Seria um gatilho, eventualmente, né? Então a gente quer trazer um profissional para comentar sobre o assunto. Comenta aí se vocês querem também. Às vezes, por exemplo, até esse episódio que aconteceu comigo, qualquer pessoa assim mais... Imagina, ele era meu ex-marido, tinha uma estrutura em volta dele. Então, com esse suicídio, não foi só a perda dele. Eu perdi a casa que eu morava, eu perdi um amigo, foi muitas mudanças rápidas. E se eu não tivesse a saúde mental em dia, quer dizer, eu fiquei com depressão, claro, eu fiquei, mas se eu não tivesse a saúde mental em dia, de saber, não estou legal, não estou eu mesma, vou procurar ajuda. Se eu não tivesse essa sabedoria, eu não estaria aqui hoje falando com vocês, talvez. Sim. Eu poderia também ter sucumbido. Por isso que eu acho que é importante essa ajuda. Então, ainda hoje, estou com terapia toda semana, tanto a minha, que eu sempre fiz, quanto a que o governo me... você ainda faz a do governo também. Faço até Nossa, hoje. Tá bastante tempo. Assim, como é que funciona isso? Vamos falar até um pouco na parte prática. Como que é isso daí? Funciona até eles saberem que eu tô 100%. Eles que vão decidir. Eles não só decidem, mas eles também já me perguntaram. Eles falam pra mim, eu acho que você hoje já consegue falar do assunto, eu acho que hoje você já tá melhor, você quer parar, você quer continuar? Eu falei, não, eu acho que eu preciso continuar. E porque o luto, ele pode ser longo, ele pode ser curto, ele depende de muitas coisas, né? A minha sorte é que eu não estava morando debaixo do mesmo teto com ele. Porque você imagina você chegar em casa e ver a situação, ainda bem que teve, né, a polícia para intervir, não me deixar ver o corpo e essas coisas. Mas poderia ser muito mais traumático do que foi. Então eu sou muito grata por isso também, de não ter passado um pouco mais do limite do meu entendimento, né? Mas ao mesmo tempo também sou muito grata ao governo canadense, a tudo que aconteceu, assim, e que tem acontecido, eu tenho suporte até hoje. Isso é uma parte prática aqui que eu acho que é interessante a gente registrar. Sim, o Canadá não tem o que falar assim, nesse sistema de apoio. Eles realmente te dão o suporte que você precisa aqui. E isso para todas as áreas, né? Se você tem uma criança, se você precisa, eles te dão apoio aqui. Tanto que na pandemia
tivemos também apoio do governo, a gente aqui, isso daí não tem o que falar. A gente reclama da saúde, mas quando precisa, eles percebem, né? Eles percebem. Esse caso aqui é um caso urgente, vamos passar na frente. A saúde, ela é complicada aqui. Ela é complicada, sim, e eu acho que no mundo todo tem os seus perrengues. Mas, ao mesmo tempo, nesse sentido, eu fui bem acolhida, eu não tenho o que reclamar. Inclusive, recebi uma ajuda, até porque na época não tinha como financiar o enterro, e o governo pagou. Olha aí. O governo pagou, não enterro, porque a gente cremou ele, era o desejo dele de ser cremado, ele não queria ser enterrado, mas toda a cremação o governo pagou para mim, para eu poder fazer a cremação. Não é barato, né? Não é barato. E aí foi uma coisa assim que eu vi realmente um suporte do governo. E pela primeira vez eu falei, nossa, realmente as coisas funcionam. Mas hoje, graças a Deus, eu assim continuo com a minha própria saúde mental sendo semanalmente aí conduzida e monitorada. Mas eu acho que é importante todos nós termos aí esses profundos questionamentos, né, sobre quem nós somos, o que a gente está fazendo aqui, o que dói, o que não dói, porque as dores escondidas para debaixo do tapete, elas não podem ser curadas. Eu tenho uma frase máxima que eu vou deixar aqui para vocês para a gente finalizar. Vai lá. O que é escondido não é curado. Isso é maravilhoso, isso. É maravilhoso. É perfeito. É o que as pessoas tentam muito fazer, né? E é isso. Vamos falar sobre os assuntos. Vamos falar. Vamos trazer à tona e vamos discutir. Isso é importante. Regina, maravilhoso. Assim, acho que seu depoimento, assim, nosso objetivo é que seu depoimento ajude as pessoas, né, que estão assistindo. Eu tenho certeza que o objetivo era esse, né? O objetivo desse vídeo, a gente até discutiu, né, em off, será que vale a pena? Tal. Não, o nosso objetivo com esse vídeo é isso, é ajudar as pessoas, alertar as pessoas, né? Porque aqui não tô querendo me fazer de vítima nem nada. Foi um momento muito duro e que eu não quero que ninguém na vida passe por isso, de verdade. Então é melhor a gente prevenir do que remediar e depois ter que passar por tudo que eu passei. Foi bem difícil. Então, assim, eu sei que não é fácil, várias pessoas já sofreram com suicídio familiares, é uma dor que nunca acaba, né? Que não tem fim, porque é uma coisa inacabada que interrompe muito no susto, abrupta. Então é uma coisa que você vai estar sempre curando, né? É um band-aid que eu tô sempre tendo que colocar ali naquela ferida. E vai ficar sempre, né? Vai ficar isso... Fica, né? Assim, a ferida cicatriza um pouco. Cicatriza, mas a gente sempre vai ficar essa dúvida, né? Do que não foi feito, o que poderia ter sido feito. Então, eu já deixo o alerta aqui, que sim, muito difícil lidar com a depressão, mas ela existe e tem cura, ela tem tratamento, então a gente tem que ajudar quem está perto da gente. É isso aí. Bom, os contatos de ajuda, a gente vai deixar aqui embaixo também, tá, pessoal? Todos os contatos de prevenção. Sim, de prevenção, hotline, tá com algum problema, liga. Sempre aqui, eles têm 24 horas por dia uma ajuda para você, seja no hospital, seja numa ligação, seja numa palavra. Eles têm vários serviços aqui para te ajudar. É isso aí. E a gente pode voltar no assunto, se vocês quiserem também, comentem aqui embaixo também. Regina, deixa seus contatos aí pro pessoal também, onde que o pessoal pode te encontrar. Tá bom. Olha, o meu Instagram pessoal é @re_schirmer, SCHIRMER, nominho difícil, hein? Nome difícil. Ou o meu site www.soulglammakeup.com, e também tem o @ de maquiadora, né, que é no Instagram, meu profissional, que é @GinaSoulGlamMakeup. Quem quiser entender a história da Regina, a gente tem uma série de vídeos aqui no canal com ela, então assista aí, que vale a pena mesmo. É uma história de vida muito bacana mesmo, muita emoção, literalmente. Muita emoção. É isso. Comenta aqui, pessoal, que vocês querem que a Regina volte aqui no canal pra contar com a gente aqui, bate-papo. Depois a gente faz ao vivo também. O que você acha? Faz ao vivo, o pessoal participando. Vamos fazer. Comenta aí, pessoal. Comente os assuntos que vocês querem que a Regina traga aqui pra gente. Aí a gente volta a fazer.
Regina, obrigado mais uma vez. Obrigada, Jimmy. Obrigada, gente. Muito legal. Obrigado aqui por abrir o coração aqui no programa. Acho que vai ser muito importante. Muito bom. Legal. Pessoal, eu não vou nem pedir dessa vez. Eu vou pedir like, essas coisas, like, se inscrever, essas coisas. Eu vou pedir porque a gente é obrigado a pedir. Mas eu acho que o principal... Dá o like. Regina que pediu. Mas eu acho que o principal que eu vou pedir Assina aqui... o sininho. Mas mais importante, eu acho que é espalhar esse vídeo, pessoal. Eu acho que é fazer esse vídeo chegar a mais pessoas possíveis e pessoas que isso possa tocar de alguma maneira, né? Isso aí possa ajudar outras pessoas. O objetivo é esse. O objetivo desse vídeo é esse. Não é like, não é se inscrever, não é nada. Se vocês quiserem fazer isso, não é nada contra, mas o objetivo é esse. É levar para mais pessoas e tocar mais pessoas e ajudar quem for possível. Eu sei, inclusive, que esse vídeo não vai ser um estouro de audiência. Por quê? Porque o YouTube, inclusive, quando a gente toca nesses assuntos, o YouTube esconde. Mas eu não estou preocupado. Se a gente conseguir mudar a vida de uma pessoa com esse vídeo, para mim já tá pago vale também. Aqui. Valeu. Pois é. Muito bom. É isso. Obrigado, Regina. Obrigada, Jimmy. Valeu, pessoal. Tchau, obrigada. Até a próxima.